Como todos já viram nos últimos dias, o Atlético Mineiro teve seu título de 1937 reconhecido como Brasileirão. Neste vídeo, irei falar sobre o título reconhecido do Atlético, os motivos de terem conseguido o reconhecimento e outros clubes que podem ter seus títulos também reconhecidos. Fiquem até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, pois talvez seu clube também possa ser beneficiado com esta brecha que se abriu, mas que talvez você não soubesse ou não percebeu e já estava aberta há um bom tempo. Mas antes de começar, se inscreve no canal se não for inscrito e deixa o like. Até 2010, a CBF só reconhecia os títulos a partir de 1971, quando após reivindicação de alguns clubes, foram reconhecidos os títulos da Taça Brasil de 59 a 68 e do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 67 a 70. Guarde o nome do segundo torneio, pois ele é ponto-chave para este vídeo. É preciso analisar que o futebol brasileiro passou por várias mudanças durante os anos, como o modo que era praticado, a organização de competições, clubes, entre outras coisas. Então, analisar o futebol de antes com uma óptica atual seria desconsiderar o contexto da época. Hoje, temos uma imagem mais consolidada de cada clube, por exemplo. Analisando os adversários do Galo de 1937 e olhando com os olhos de agora, é questionável. Pois quando vemos Aliança e Liga da Marinha na tabela final, nos perguntamos: quem são esses clubes? O Torneio dos Campeões de 1937 foi organizado pela FBF, uma entidade de futebol que competia com a CBD. CBD essa que depois passou a se chamar CBF. Dos 6 participantes, 5 foram campeões estaduais de 1936, por isso o nome Torneio dos Campeões. Um detalhe é que houve 2 campeões cariocas e 2 paulistas em 36. Porém, a FBF escolheu os campeões da Liga Carioca de Futebol e da Associação Paulista de Esportes Atléticos, pois ela considerava que estes clubes haviam sido campeões de competições profissionais. Quando ocorreu este torneio, não havia uma competição nacional oficial, e o futebol ainda engatinhava em termos de organização. O Galo utilizou vários elementos e provas que comprovaram a relevância do título na época, o que argumentou a favor de que o título do clube de 1937 tinha um peso nacional. Todos os argumentos foram colocados em um dossiê, que foi enviado à CBF para que fosse julgado. Como foi aprovado, não há o que fazer. O Atlético é tricampeão brasileiro. Desta forma, o Atlético se iguala ao Internacional como tricampeão e passa Bahia, Grêmio e Botafogo. Estou gravando este vídeo no dia 3 de setembro de 2023, então o Botafogo ainda não foi tricampeão. A distância para o segundo colocado, Palmeiras, é de 11 pontos e faltam 17 rodadas, mas acho que o Botafogo deve confirmar o título e ser tri até o fim do campeonato. Voltando à lista de campeões brasileiros atualizada, o Palmeiras é o maior campeão com 11. Em segundo vem o Santos com 8, dependendo do clube que você torce, Flamengo tem 8 ou 7, Corinthians tem 7, São Paulo tem 6, Cruzeiro, Fluminense e Vasco com 4, Internacional e Atlético Mineiro com 3. Bahia, Botafogo por enquanto, e Grêmio com 2, Atlético Paranaense, Coritiba, Guarani e Sport com 1 título. O que fez o Atlético buscar o reconhecimento do título foi uma brecha que se abriu em 2010, algo que pode ser feito por outros clubes. Lembram que pedi para que guardassem o nome do torneio Roberto Gomes Pedrosa, pois ele seria citado novamente? Este torneio era um interregional, que antes era disputado só por equipes de São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, em 1967, incorporaram equipes de outros estados próximos. Em 1968, a CBD, que era a organizadora da Taça Brasil, passou a organizar também este torneio. Além disso, a CBD criou o torneio Norte-Nordeste e o torneio Centro-Sul. Os campeões dos 4 torneios iriam se enfrentar no torneio dos campeões da CBD, para definir os participantes do Brasil na Libertadores. Porém, este torneio da CBD teve apenas uma edição. Os campeões destes torneios citados podem sim pedir reconhecimento, pois a partir do momento em que o Robertão é reconhecido como Brasileirão,
Outros interregionais ganham esta possibilidade, dependendo do contexto. Os clubes que podem pedir reconhecimento de seus títulos, como o Brasileirão, são Paulistano, que foi campeão da primeira edição do Torneio dos Campeões em 1920. Porém, este foi organizado pela CBD. Foi em uma época em que o futebol estava começando a ser praticado no país, e não havia profissionalismo. Além disso, o futebol do paulistano está desativado, e o clube atualmente se dedica a outros esportes. Talvez não tenham interesse. Sport, como campeão do Norte e Nordeste de 1968, que era um torneio paralelo ao Robertão, porém com a mesma finalidade. Isto faria o Sport ser bicampeão brasileiro, pois também foi campeão em 1987. Ceará, como campeão do Norte e Nordeste de 1969. Como citado antes, esta competição tinha a mesma finalidade do Robertão. Com este título, o Ceará seria o primeiro time cearense a ser campeão nacional. Fortaleza, também campeão do Norte e Nordeste, porém da edição de 1970. O Norte e Nordeste teve 3 edições e ocorria paralelamente ao Robertão. Em alguns estados do eixo sul-sudeste do país, era chamado de Robertão do Norte ou Campeonato Brasileiro do Norte. E por fim, Grêmio Maringá, que foi campeão da única edição do Torneio dos Campeões da CBD, competição citada anteriormente no vídeo, que ocorreu em 1969. A equipe paranaense encerrou suas atividades, então não se sabe se alguém iria reclamar este título junto à CBF. Talvez a Federação Paranaense se interesse, mas acho difícil. O que esqueci de citar é que dos títulos que poderiam ser reconhecidos, este do Torneio dos Campeões da CBD foi de fato um nacional, não apenas um interregional. O Bangu foi campeão de um torneio chamado Copa dos Campeões em 1967, também chamado de Copa Minas e semelhante ao do Galo. Porém já havia um campeonato nacional na época, a Taça Brasil, com chancela da CBD. Em relação a alguma outra competição regional ou interregional, como poderiam citar algum outro Norte e Nordeste de algum outro clube, é preciso falar que só as edições de 1968 a 1970 tinham a mesma finalidade do Robertão, então não entrariam na mesma categoria. Se estes títulos fossem reconhecidos, assim ficaria a lista de campeões: Palmeiras com 11, Santos com 8, Flamengo com 8 ou 7, Corinthians com 7, São Paulo com 6, Cruzeiro, Fluminense e Vasco com 4, Internacional e Atlético Mineiro com 3, Bahia, Botafogo, enquanto não confirma o tricampeonato, Grêmio e Sport com 2, Atlético Paranaense, Coritiba, Ceará, Fortaleza, Grêmio Maringá, Paulistano e Guarani com 1 título. É possível que mais títulos sejam reconhecidos futuramente, como os de Sport, Ceará e Fortaleza, por exemplo. Utilizei informações de algumas fontes para fazer este vídeo, como de um PDF do pesquisador Lucas Barcelos e um artigo do jornalista e pesquisador Cássio Zirpoli. Deixarei os links na descrição. Além de outras fontes que pesquisei de publicações da época e jornais antigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Random Stranger, deixa o like, compartilha com os amigos, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.